Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula da Semana Utilitária do Feltro. Na aula de ontem você conheceu um pouquinho mais sobre o meu trabalho aqui no Feltro durante esses mais de 10 anos de caminhada, ou seja, eu não cheguei ontem aqui, já tem aí, ó, caminhadinha boa aqui no Feltro. Caso você não tenha assistido, volta na aula de ontem que tem muita história bacana lá para você. Na aula de ontem eu falei um pouquinho sobre como surgiu a Etmart. Mas eu não entrei em detalhes sobre como surgiu o nosso modelo de moldes e apostilas. Lembra que eu falei que todo o meu conhecimento em todas as áreas que eu trabalhei no Feltro, chaveiros, anime, festa infantil, maternidade, recorte de feltro a laser, aulas presenciais, tudo isso daí, todo esse conhecimento que eu tive ao longo de todos esses anos, eu juntei nesses moldes e apostilas. Mas como, né? Quando eu fazia peças de feltro, eu sentia muita dificuldade em achar moldes que fossem fáceis de trabalhar, fáceis de confeccionar e que fossem de alguma maneira padronizados, como se fosse mesmo uma coleção. E esse foi um dos pontos que eu trouxe para dentro das apostilas. Fazer moldes padronizados que tivessem ali a mesma carinha, o mesmo formato de corpinho, para compor uma coleção gigantesca que hoje em dia temos aí na loja mais de 600 moldes, né? Outra coisa que acontecia muito quando eu ia nas feiras com os recortes de feltro a laser é que a pessoa chegava ali no stand e ela falava: "Ah, e tem molde de chaveiro?" Aí a gente mostrava o molde. "Ah, mas eu queria também dedoche." Aí a gente, dedoche a gente não tem. "Ah, mas eu também queria fazer para guirlanda." Eu, só tem o molde lá pro chaveiro. E aí isso me incomodava. Por isso, quando eu resolvi fazer moldes e apostilas, eu quis fazer um molde que atendesse a praticamente todas as necessidades que aquela artesã tivesse na hora da sua compra. Por isso, eu já fiz um modelo ali dos corpinhos dos nossos personagens, de maneira que você possa utilizar tanto para fazer chaveiro, quanto para fazer dedoche, quanto para fazer guirlanda, ponteira de lápis, marcadores de páginas e por aí vai. Por exemplo, o tamanho do corpinho, o formato do corpinho dos nossos personagens, eles já servem para fazer dedoches. Por exemplo, lá na loja você vai encontrar a apostila da Chapeuzinho Vermelho. Na apostila da Chapeuzinho Vermelho de 10 centímetros, tem nada a ver com Halloween, né? Mas continua aqui no raciocínio que eu vou chegar lá. Por exemplo, essa Chapeuzinho Vermelho, ela tem 10 centímetros. Ela tá recheadinha, ó, toda fofinha, toda terminadinha. Com ela, você consegue fazer chaveiro, você consegue fazer guirlandas, você consegue fazer quadrinhos, você consegue fazer várias coisas com ela assim recheadinha desse jeito. Porém, contudo, entretanto, todavia, com o mesmo molde, você consegue fazer esse modelo recheadinho e também o modelo slim, que é o modelo achatadinho, o modelinho slim. Você consegue fazer com o mesmo molde. Ainda usando o mesmo molde, você consegue deixar a abertura aqui, ó, na parte de baixo, certo? E ele vira um dedoche. Então, olha só, eu já pensei em tudo isso. Eu já fiz o molde com o tamanho aqui, ó, certinho, para você fazer dedoche. Olha, isso é uma coisa de gênia. É uma coisa de gênio, fala aí. É genialidade que chama. E ainda, não contente com tudo isso, o molde da cabecinha dos modelos de 10 centímetros, você consegue transformar em ponteiras de lápis. Ponteiras de lápis, ó, removíveis, tá? Ou seja, você investe em uma apostila e você consegue fazer diversas peças. Inclusive as aulas da Chapeuzinho que eu ensino a fazer ela recheadinha, o dedoche e a ponteira estão disponíveis lá no nosso YouTube. E por que eu tô falando isso? Porque sempre que eu vou criar um molde, eu vou pensar numa maneira de utilizá-lo, né, de diversas outras formas. Inclusive, dentro do clube, no curso Bichinhos Pockets, eu ensino você a fazer tudo isso. Com apenas um molde, eu te ensino a fazer diversas peças, fazer diversas aplicações, inclusive peças sem costura, tá? Tudo isso eu te ensino lá dentro deste curso Bichinhos Pockets, que está dentro do clube, que aliás abriu as vagas hoje, tá? E tem presente aí para as primeiras alunas que eu já expliquei ontem, mas calma que eu vou falar mais sobre isso.
Voltando, Fátima, o que é que o chapéuzinho tem a ver com o Halloween, né? Vou explicar. Hoje você vai aprender a fazer esse chaveirinho aqui, certo? De caveira mexicana. Quando eu estava pensando neste modelo, nessa coleção de cupcakes, eu já fiz esse molde aqui de baixo no tamanho certinho para que você possa fazer outros modelos de cupcakes usando os moldes da nossa loja. Que aqui, ó, pensamento ó, lá longe, lá longe. Ou seja, vocês podem usar o molde aqui, ó, do copinho do cupcake e fazer diversos outros modelos utilizando os moldes de 10 centímetros que a gente tem lá na loja. Então, quer fazer cupcake do Harry Potter? Tem a apostila do Harry Potter, pega a apostila de 10 centímetros, faz só a cabecinha aqui, ó, do Harry Potter e bota ele aqui no copinho de cupcake. E aí você pode fazer chaveiro, marcador, a ponteira de lápis, o porta-guardanapo, tudo do Harry Potter. Ai, Fátima, quero fazer Star Wars. Tem a apostila do Star Wars. Pode fazer, por exemplo, eu achei que até ficou meio parecidinho. Não tem nada a ver, mas acho que foi por causa das cores. Você pode fazer o Mestre Yoda. Eu acho que é por causa das cores, né? O marrom embaixo, o verde em cima, me lembrou o Mestre Yoda. Tem a apostila dele lá na loja. Pega um molde de 10 centímetros e faz um cupcake de Mestre Yoda, por exemplo, de Darth Vader. E quero fazer o cupcake do Ursinho Pooh. Tem Ursinho Pooh na loja. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Super legal, né? Então, todas as técnicas que você for aprendendo essa semana, você pode ir lá na loja pegar outros moldes. Cupcake de cachorrinho, cupcake de gatinho. Tem molde lá na loja. É só você fazer essa troca de cabeça, digamos assim. Então, agora vamos aprender, né, como que a gente faz o chaveiro recheadinho com fibra siliconada. Então, nessa aula, vamos aprender a fazer essa caveirinha aqui mexicana no formato de chaveiro com argolinha de metal. Aqui eu já fiz todas as aplicações. A parte roxa eu fiz com ponto palito e as partes amarelas, vermelhas e pretas eu fiz coladas, tá? Então, como que eu fiz aqui esses detalhes da lateral? Eu vim aqui com a linha de pesponto, que ela é uma linha mais grossinha, dei um nó aqui na ponta da linha, e aí com a agulha por trás, eu pego aqui, ó, um pedacinho do feltro, bem pequenininho mesmo, e aqui com essa linha que tá presa no feltro, eu dou umas 3 voltinhas em volta da agulha. Seguro aqui esses nozinhos e puxo a minha agulha, tá? Depois é só colocar aqui a agulha lá pra trás e vai virar tipo um nozinho mais grossinho na frente. E foi assim que eu fiz todos os detalhes da lateral ali da caveirinha, ó. Mas usei aqui a linha vermelha e fiz aqui os 3 nozinhos, tanto de um lado quanto do outro. Para a florzinha dos olhinhos, eu tenho aqui, ó, a minha marcação que já tá lá no molde. Venho também com a linha de pesponto que é mais grossinha e dou um nó na ponta. Depois eu venho aqui, ó, e faço o primeiro pontinho para subir a minha pétala. Do meio da pétala, vou até o último pontinho. Depois aqui, eu vou lá pro começo da outra pétala e volto no último ponto. E termino ali, ó, no finalzinho da pétala. É o ponto atrás, basicamente, tá? E aí, eu vou fazendo esse desenho das pétalas. Cada pétala vai ter uns 3 pontinhos, sem contar ali a primeira, que você tem que fazer o ponto inicial. Essa marcação eu fiz com a caneta apagável, tá? Para depois eu poder passar a chapinha de cabelo ou o ferro de passar e sumir com essas marcações, ficando só o bordado. E aí eu vou repetindo esse processo aqui em todas as pétalas, tá? Até o finalzinho. E aí vai ficar assim, ó. Depois que eu tiro a marca da caneta, passando a chapinha ou o ferro de passar, fica só o bordadinho dos olhos. Aqui eu já fiz o bordado do cupcake, igualzinho eu fiz na aula passada. Fiz também a dublagem das mãozinhas, que eu mostrei como fazer também na aula passada. E agora é só montar aqui, ó, o cupcake vai aqui embaixo e a caveirinha vai em cima. Eu passo aqui umas gotinhas de cola de silicone só para segurar o copinho aqui no lugar. E vou depois fazer a aplicação com um ponto palito. Caso você não queira fazer a aplicação, é só passar a cola de silicone na parte superior do cupcake, deixando bem coladinho, tá? Aqui é só para não sair do lugar.
Depois eu encaixo aqui a parte de trás para ficar bem certinho com a parte da frente e faço a montagem também. Aqui eu vou fazer aqui a aplicação com um ponto palito bem pequenininho para ficar bem delicado, tá? Você também pode usar o caseado de aplicação ou ponto atrás. E aí vai ficar assim, ó, aplicadinho na frente e atrás também, tá? Agora, para prender aqui a argola de chaveiro, eu peguei um pedacinho de feltro da mesma cor. Peguei aqui a minha linha e eu vou prender a última argolinha nesse pedacinho. Eu vou dar diversos pontinhos aqui nessa argolinha, tá? Para deixar ela bem segura aqui no feltro. Você pode dar quantos nós você achar necessário para que ela fique bem segura, tá? Depois eu venho aqui com a parte de trás da minha peça e vou dobrar ela aqui, ó, no meio. Venho com a caneta fantasminha e faço aqui uma pequena marcação para saber onde eu vou colar aqui a minha argola. Sim, eu vou colar com a cola de silicone, eu passo aqui atrás dessa parte de feltro e colo lá na minha marcação. Dessa maneira, não tem perigo da argola soltar do chaveiro, tá? Depois eu venho aqui com a parte da frente e vou costurar em toda a volta, deixando abertura para o enchimento na parte de baixo. Eu gosto de ir trocando as cores de linha conforme o feltro, mas caso você não queira fazer dessa forma, você pode utilizar a linha invisível. Eu estou usando também o ponto chuleado, mas pode usar o caseado sem problemas. Quando chegar na parte da argola, lembre-se de passar a agulha por dentro dela e ir fazendo os pontinhos com ela por dentro, tá? Passe a argola para frente, caso ela esteja atrapalhando, e continue a costura normalmente. Para colocar o enchimento, eu gosto de deixar aqui, ó, na parte de baixo do cupcake. Como estou usando linhas na cor do feltro, primeiro eu vou costurar um lado e depois eu vou costurar o outro, deixando o espaço para eu colocar a fibra siliconada. Mas você pode costurar e deixar a abertura na lateral. Agora é só rechear com a fibra. Pode encher bastante, sem ter medo, tá? Porque se você colocar pouco enchimento, a peça vai ficar enrugada na hora de afundar os olhinhos. Aqui eu gosto de empurrar ela um pouco mais para dentro e fechar aqui o feltro, segurando com os dedos mesmo, para que eles fiquem mais juntinhos um do outro e assim os pontos de fechamento ficam mais certinhos. Depois do arremate eu sempre jogo a linha para dentro da peça, depois eu corto para não ficar as pontas de linha aparecendo. E aí é só dar uma fofadinha para o enchimento ir espalhando e usar a pontinha aqui de uma agulha para espalhar ele na parte que eu fiz o fechamento. Para afundar os olhinhos, eu venho aqui com a minha linha, dou o nó aqui na ponta
e venho aqui na parte de trás. Saio lá na frente, pego um pedacinho de feltro, vou dar de 2 a 3 voltinhas com a linha na agulha, seguro e puxo a minha agulha. Isso já faz um nó bem firme, aí é só cortar essa ponta para ela não ficar aparecendo. Feito isso, é só fazer o afundamento dos olhinhos. Levo minha agulha lá para frente, volto com ela lá para trás pelo mesmo lugar e puxo a minha linha para afundar. Seguro ali com o meu dedo e faço o arremate. Se você não colocar enchimento suficiente, vai ficar com ruguinhas nos cantos dos olhos, tá? E aí eu faço esse mesmo procedimento no outro olhinho. E ela vai ficar assim, ó, com os olhinhos em relevo, afundadinhos. Aqui na parte de trás eu venho com a ponta da agulha e vou riscando o feltro para cobrir o nó que ficou na parte de trás. Agora é só colar aqui os olhinhos. Estou usando a cola de pedraria. Passo um pouquinho primeiro onde vai o olhinho e depois eu passo na meia pérola. Depois que eu passo essa cola aí na meia pérola, eu gosto de dar uma sopradinha para ela formar uma camadinha mais sequinha por cima e aderir melhor ao feltro. Para o detalhe da caveira, eu tenho aqui uma florzinha já recortada a laser e vou passar aqui a cola no meio e colar uma meia pérola de cor vermelha. Depois é só colar essa florzinha lá no cantinho da cabeça da caveirinha. Agora é só colar aqui as mãozinhas. Ela é opcional, se você não quiser, não precisa colocar. Eu coloco porque eu acho fofinho. E prontinho, aqui está o seu chaveirinho de caveira mexicana. E aí, o que você achou? Me conta aqui nos comentários. Você curtiu? Curtiu esse modelinho super fofo de caveira mexicana? Pois é, você tem até o dia 23, domingo, às 10 horas da noite, para pegar o seu molde. Caso você não faça parte do grupo VIP do WhatsApp, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Entra lá, que amanhã eu vou postar o link de novo e você tem outra chance de pegar os moldes, hein? Tô legal, hein? Tô legal. Entra aqui embaixo no link da descrição. E nós temos outros 2 modelos de chaveirinhos, que é a bruxinha, olha que fofinha, modelinho de chaveirinho, exclusiva do clube, tá? Exclusiva das alunas do clube. E temos também aqui o chaveiro de lobisomem, que também é das alunas do clube, exclusivos lá pra dentro. Como eu já falei ontem, esses moldes têm 6 centímetros de altura. Só que dentro do clube, as alunas vão ter acesso a 2 tamanhos de moldes. O de 6 centímetros, que é esse aqui, e o de 10 centímetros, que vai ser um pouquinho maior. Para facilitar aí para quem tem dificuldade para cortar peças pequenas. Inclusive, dentro do clube tem um módulo lá, que é de aulas bônus, e uma dessas aulas bônus é como cortar peças pequenas em feltro. Então, tô aqui ó, pensando em tudo para você. E hoje, até as 23h59, tem presente para quem se tornar aluna do clube. Como não? Todos os alunos que entrarem para o clube até o domingo, dia 23, às 22 horas, ganham o e-book de precificação. Lá dentro, eu te explico como que você vai precificar a sua peça, caso você esteja fazendo feltro para ganhar uma renda extra ou ainda como renda principal do seu ateliê. Lá você aprende a calcular o custo de materiais, suas horas de trabalho, seus custos variáveis e ainda a margem de lucro. Então, todos os alunos que entrarem para o clube até domingo ganham esse e-book. E todo mundo que entrar hoje até as 23h59
vulgo meia-noite, ganha um vale compra no valor de R$ 30 para utilizar lá na loja de moldes e apostilas. Mas tem que entrar antes da meia-noite, tá? Hoje. O link vai estar aqui embaixo na descrição deste vídeo. É só dar uma olhadinha aqui e se tornar uma aluna aí do clube para ter acesso a vários conteúdos aí exclusivos. Tem mais de 100 aulas lá dentro, tá? Tem molde, tem apostila. Entra aqui embaixo que vai ter mais informações para você. E na aula de ontem eu também expliquei bastante coisa, tá? E na aula de ontem eu falei um pouco mais sobre todo o conteúdo que tem lá dentro do clube. Caso você não tenha assistido, volta lá e assiste. Na aula de amanhã você vai aprender a fazer este porta-guardanapo no modelo de fantasminha com argola de madeira, tá? Então eu te espero amanhã na terceira aula da Semana Utilitária do Feltro.